Você tem medo de cemitérios? É, os cemitérios são lugares de uma energia muito pesada e também muito assustadores. Hoje eu trago as histórias de três cemitérios assombrados do Resurrection. No português, significa ressurreição. Tem muitas histórias envolvendo este cemitério. A mais famosa nos Estados Unidos é da menina que veio a ser conhecida como Resurrection Mary ou Blood Mary Smith. Acredita-se que ela tenha sido morta junto a Asher Avenue, uma estrada lá perto do cemitério, depois de sair de um velório que não se sabe ao certo quem era. Era uma noite fria e chuvosa. Ela foi enterrada sem ter o funeral como o de costume e nem teve as últimas palavras no cemitério Resurrection. Desde então, vestida de preto, Blood Mary anda pelas estradas pedindo carona. Ela passou os últimos 90 anos percorrendo as estradas assombradas de Chicago, pedindo a caminhoneiros e outras pessoas que passam sozinhas para deixá-la nas portas do cemitério. Após isso, ela desaparece na frente deles. Outras histórias dizem que Mary era uma jovem loira de olhos azuis que teria sido vítima de um atropelamento nos anos 30, enquanto ia a um baile da escola e foi enterrada nesse cemitério. E o motorista jamais foi preso. O fato é que investigadores paranormais já recolheram mais de 30 relatos sobre aparições e acidentes causados pela Resurrection Mary. Andrew Holcomb, o corredor. Ele aparece como um menino de 12 a 17 anos de idade. Ele corre e entra na frente dos carros e acaba sendo atingido, e o veículo sofre um grande impacto. Quando o motorista, preocupado, sai para ver, toma um susto, porque não tem ninguém lá. O menino simplesmente desaparece. Dizem que Andrew estava no cemitério Resurrection em uma noite escura e algo o assustou. Ele saiu correndo de lá e acabou sendo atropelado e morreu na hora. Desde então, dizem que seu espírito está em um loop da hora de sua morte. Nesse cemitério também tem a estranha história de Caroline. Caroline era uma sulista que se mudou para uma casa não muito longe do cemitério com sua família. Contam que ela tinha muito medo do escuro e quando ela faleceu, foi enterrada com muitas velas e fósforos. E em noites escuras de lua nova, quem passa lá perto do cemitério enxerga uma vela acesa se movendo dentro do cemitério. Já a parte central do cemitério é assombrada pelo fantasma de Rita Mãe Taylor, que aborda as pessoas dizendo que não é louca e diz que tem algo errado com um certo túmulo e pede que a pessoa vá até lá. Quando a pessoa faz isso, ela diz algo sem sentido e desaparece. Outro conto intrigante envolvendo esse cemitério
é a história de Thomas Milner e de sua irmã Marilyn Milner. Eles foram mortos por atropelamento em 1959, quando voltavam para casa vindo de um enterro de família. Dizem que depois que eles morreram, eles passaram a serem vistos do lado da estrada, de mãos dadas e cobertos de sangue. Quando um desavisado que vai passando para pensando ser alguém que acabou de sofrer um acidente, o motorista pergunta o que aconteceu. Vocês precisam de ajuda? No ar frio da noite, saindo vapor de sua boca, a jovem olha para o motorista e diz, com um sotaque polonês carregado: Não, eu estou morta e esperando apenas pelo bom Senhor. e desaparecem. Mas as aparições menos assustadoras é de um velho chamado Malcolm, vestindo um terno aparentemente dos anos 70. Ele se apresenta e diz que está preocupado, então pede gentilmente para ajudá-lo a sair do cemitério. Muitos dizem que já viram ele perto do portão da frente e às vezes até acena para quem passa. O outro é o cemitério de La Recoleta, na Argentina. Situada na cidade de Buenos Aires, esse cemitério tem várias histórias assustadoras, apesar de sua aparência que o torna uma atração turística, e suas histórias são bem interessantes, como por exemplo, o zelador David Aleno. Ele passou a maior parte de sua vida cuidando do cemitério. Ele era tão fascinado pelo lugar que passou toda a sua vida economizando dinheiro para ser enterrado no seu local de trabalho. Quando finalmente deixou seu jazido pronto, ele se suicidou. Pelo seu grande apego ao lugar, provavelmente seu espírito continua lá, fazendo vigília à noite. Outra história muito interessante e bem conhecida é a Dama de Branco. O ano era 1930. Um jovem da alta sociedade ia passando lá perto do cemitério. Foi quando ele viu uma menina chorando muito. Ele se aproximou para ver o que estava acontecendo, o porquê ela estava chorando. Quando ele chegou perto e pôde a ver melhor, ele se apaixonou, pois ela era muito bonita. Ele tentou conversar um pouco com ela. Como estava frio, ele agasalhou com seu paletó e a levou para tomar um café em La Veredita, que hoje é o famoso Café La Bella. Lá ela se apresentou com o nome de Luz Maria. Então o jovem a beijou e ela se apressou, derramando o café no paletó e imediatamente fugiu em direção ao cemitério. E o jovem foi atrás dela, dentro do cemitério. Lá ele encontrou seu paletó manchado de café, em cima de uma tumba de mármore, e nela havia um rosto. Era o rosto dela, da menina que ele tinha beijado alguns minutos antes, e lá estava o nome: Luz Maria. Ela tinha morrido de leucemia 5 anos atrás, no ano de 1925, aos 15 anos de idade. Rufina Cabáceres é outra história das mais conhecidas e assustadoras. No dia que Rufina completaria 19 anos, ela foi encontrada supostamente morta. Os médicos afirmaram que ela teria sido vítima
de um ataque cardíaco. Então ela foi enterrada no dia seguinte. E no dia seguinte do seu enterro, houve um deslocamento da terra do seu túmulo. Então foram verificar o que teria ocorrido. Depois de desenterrar, quando abriram o caixão, o corpo da jovem estava fora da posição e com marcas de unhas na tampa, nas mãos e em seu rosto. E dessa vez ela realmente estava morta. Provavelmente Rufina sofria de catalepsia, doença que faz a pessoa parecer estar morta. Sendo assim, ela foi enterrada viva. Diz a lenda que hoje ela vai de túmulo a túmulo, pecando se ninguém foi sepultado vivo como ela. O terceiro e último é o cemitério dos Caboclos, aqui mesmo no Brasil. Esse cemitério está abandonado às margens da rodovia 323, próximo à cidade de Maringá. E é um cemitério pequeno, mas cheio de assombrações. Pouco se sabe sobre o local, mas acredita-se que entre os anos 30 a 50, neste pequeno espaço, eram enterrados os caboclos, descendentes de índios que habitavam a região. Hoje serve para homenagear os caboclos e também é utilizado para supostas oferendas a orixás. Muitos acreditam que o local é assombrado e diversas histórias são contadas pelos moradores. Alguns dizem ver vultos perto do cemitério e motoristas relatam já terem visto caboclos andando pelas margens da rodovia, o que já é muito estranho. E quando o motorista olha no retrovisor, não vê ninguém. Já aconteceram vários acidentes com automóveis próximo ao local onde fica o cemitério, levando muitos habitantes da cidade a acreditar que as aparições têm algo a ver com a frequência de acidentes naquela área. Será que é a negligência na direção? Ou esses motoristas também viram alguma coisa assombrosa na estrada? E isso foi tudo. Comentem aí qual desses três você achou mais assustador.